Pega sua caneca, esquente o seu chá, sente na poltrona e vamos conversar. Chá com Livros está no ar. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Chá com Livros, esse programa aqui da Rádio Literária Mais, que tem sempre essa proposta de ter esse bate-papo descontraído com uma leitora, uma escritora, uma mulher aí que ama livros, e esse programa tem sempre o objetivo de ser essa conversa realmente bacana, descontraída, para a gente conhecer mais uma mulher aí apaixonada por livros. Então, pega a sua caneca, já senta aí na sua poltrona e vem bater esse papo com a gente. Hoje eu vou conversar com a Ari Geisler, que é uma professora, historiadora, geógrafa e é pós-graduada também em produção editorial. E a Ari, além de tudo isso, é também escritora independente, já tem aí livros infanto-juvenis e agora ela está lançando o seu primeiro romance histórico para o público adulto. Então, eu já vou colocar aqui no palco a Ari para bater esse papo com a gente. Eu sou Franci Lima, estou aqui no comando desse bate-papo e você está convidado a vir com a gente. Eu vou chamar aqui a Ari agora. Olá! Tudo Olá, bem, Ari? tudo bem? Seja Bom bem-vinda dia. aqui ao nosso Chá com Livros. Sim. Eu sempre gosto de começar o programa perguntando para a pessoa o que tem dentro da sua caneca. Você é do chá ou do café? Aqui tem chá, um chá geladinho. Então, somos do chá, né? Eu também sou do chá, mas eu prefiro o chá quentinho mesmo, apesar desse calorão aqui de Fortaleza. Mas, me fala de onde você é, Ari. A gente está conversando de onde nesse momento? Eu estou falando aqui de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Olha, que maravilha a internet que propõe para a gente esses encontros, né, que diminui essas distâncias, isso é muito bacana. É um prazer imenso ter você aqui no nosso Chá com Livros de hoje. E aí eu já fiz aqui uma rápida apresentação, né, sobre você, mas eu sempre gosto de pedir à nossa convidada que ela faça também a sua própria apresentação. Então, diz aí para os nossos ouvintes quem é a Ari Geisler. Então, eu sou gaúcha de uma cidade chamada Rio Grande, no extremo sul do Rio Grande do Sul, quase ali fronteirinha com o Uruguai. Fui criada na maior praia em extensão do mundo, inclusive está no Guinness Book, uma praia chamada Praia do Cassino. E eu me mudei para o Rio de Janeiro no ano de 1999, onde eu fiz o meu curso de História, né, na UF, uma das melhores aí faculdades de História da América Latina, né, e tive o prazer de ter aula com incríveis professores, inclusive com histórias muito marcantes, que foram aí sobreviventes da ditadura militar. Então, para mim, foi uma experiência incrível, né, ter o contato com esses professores com histórias tão diversificadas. Quando eu terminei meu curso, eu vim então embora para São Paulo, mais especificamente para cá, São Bernardo do Campo. Então fazem aí mais ou menos uns 20 anos que eu estou morando aqui, e vim trabalhar, né, como professora nas escolas estaduais, e hoje eu trabalho em escola particular, que foi uma opção minha por uma melhor qualidade de vida, porque a gente sabe que as escolas públicas, né, tem dado um pouquinho de trabalho, né, para os profissionais da educação, e aí eu quis me preservar um pouquinho, não só como professora, mas também como mulher. E, né, nessa jornada toda, eu tinha algumas histórias, né, escritas na minha cabeça, e aí eu quis colocá-las para fora. Então, em 2021, eu publiquei meu primeiro livro, chamado Os Rabiscos Coloridos, que é um livro que conta a história de uma menininha autista, e esse livro foi inspirado em um aluno que eu tinha,
E ao contrário da minha personagem principal, que tinha muita dificuldade em sociabilizar com os colegas de sala, né? Então a intenção do livro foi fazer com que os outros alunos conheçam, né, esse lado tão delicado dos autistas. Depois, em 2023, 2024, lancei o meu segundo livro infanto-juvenil, que é O Menino que Tinha Medo de Trovão, também inspirado, só que aí na história do meu filho Miguel, que tinha, né, muito medo de trovão. Então aí eu já usei a história para ilustrar algo científico, né, que é uma explicação por que os trovões existem. Então junta aí um pouquinho da história infantil com a ciência. E o ano passado lancei na Bienal do Rio de Janeiro o livro O Menino que Queria Ser Guerreiro, que conta a história de um menino africano, né, que mora no sul da África, e o grande sonho dele era ser um guerreiro, mas infelizmente por ele ter que fugir com a família para não ser escravizado para o Brasil, ele acaba se refugiando num lugar muito remoto da África do Sul, e aí conta todas as aventuras ali que ele teve que passar durante esse período. E esses são os meus 3 livros, né? Muito bacana. E aí é interessante que você vem de uma jornada escrevendo livros para o público infanto-juvenil, e eu sempre tenho essa curiosidade, né? Porque a minha escrita, ela tem muita influência da minha infância, assim, do meu pai, especialmente, que foi o meu maior inspirador para leitura e escrita, e também das leituras que eu tive na minha adolescência, na minha infância, na minha início ali de adolescência, que eu era praticamente uma rata de biblioteca, né? E isso tem uma influência muito forte no que eu faço hoje, no que eu produzo hoje e tal. E aí eu queria saber como foi a tua história com a literatura na tua infância, na tua juventude, né? E aí, já pegando também uma segunda pergunta, eu queria que você falasse também como foi essa coisa de escrever, quando foi que surgiu, né, essa coisa, vou escrever, vou virar escritora, vou publicar livro. Então, fala pra gente aí um pouquinho sobre essa infância e também essa influência aí na tua escrita. Então, os meus pais, eles sempre leram muito, né? Meu pai era pedreiro, meu pai estudou até a 5ª série, a minha mãe que conseguiu terminar o ensino médio, né? Minha mãe fez muitas coisas na vida, né? Trabalhou de tudo que você possa imaginar, mas os livros era algo assim que sempre foi muito presente na minha casa, né? Eu sempre conto essa história. Meu pai, ele tinha uma agenda marrom grandona assim, e ele anotava ali o título de todos os livros que ele já tinha lido na vida dele, né? Até os LPs que ele tinha lá a listinha dele, mas dos livros, assim, e eu lembro que eu pegava essa agenda para ver, e eram muitos livros, assim, muito. A minha mãe era muito fã, não sei se você lembra, mas daqueles livros que se vendia nas bancas de jornal, que era aquela série, sabe? Sabrina, Bárbara, aqueles romances, né? E então isso me influenciou muito. Então eu fui criada meio aos livros, né? E na minha casa sempre teve muitos livros. E eu sempre também gostei muito de biblioteca. Eu era também igual a você, sabe? Uma rata de biblioteca, não podia ver uma biblioteca que eu ficava alucinada, né? Na frente da escola que eu estudava, tinha uma biblioteca que foi construída numa estação de trem antiga. E eu sempre ficava imaginando as histórias assim dentro daquela biblioteca, porque ela tinha um cheiro muito característico, né? Então eu subia as escadas que eram de madeira, e no segundo andar o assoalho também era de madeira, e aquilo ali era tão emocionante, você pisar, sabe, ali, você ter todo aquele visual de livros antigos, aqueles cheiros assim. Então eu era muito apaixonada por essa biblioteca. Então assim, foi, né? E aí a minha mãe também já tinha uma história do meu avô, porque na época da minha mãe, as pessoas geralmente passavam de casa em casa vendendo enciclopédia, coleções de livros, né?
E meu avô geralmente comprava para as minhas tias. E quando eu ia pequena na casa das minhas tias, tinha sempre aquelas coleções, né, dos contos, né, da literatura, dos contos de fada, aqueles livros de capa dura, grandões, assim, eu ficava apaixonada, assim, eu achava aquilo o máximo. Então, assim, na parte da infância eu tive, assim, o privilégio de ter o contato com os livros através dos meus pais, assim, isso é uma coisa que eu trago muito comigo, né? Em relação a escrever, eu sempre escrevi, né? Eu sempre tive agendas, caderninhos, que eu sempre escrevia poema, letra de música. Quando a gente é adolescente, a gente acha que, né? Acho que eu tenho a impressão que todo adolescente tem essa fase. Agora mudou um pouco por conta das telas, né? Essa coisa do Sim. digital, mas mesmo assim eu acho que todo adolescente passa por essa fase de meio poética, né, de colocar ali os sentimentos, de desabafar, seja no papel, seja no bloco de notas do celular. Eu acho que isso é muito característico da adolescência, porque os sentimentos estão ali muito aflorados, aquela coisa toda, você é revoltado com o mundo, você quer mudar o planeta, aquela coisa toda, e aí eu acho que tem muito, assim, essa coisa de, acho que todo adolescente passa por essa fase meio poética. Eu tive, inclusive, a minha adolescência inteira foi escrevendo muitos poemas, assim, e essa coisa que você trouxe das agendas, né, teve uma época que todo mundo tinha os seus diários, as suas agendas, né, a gente escrevia, a gente copiava letra de música, a gente colava papelzinho de bombom, que tinha aquelas frases, né, e tal, então é muito bacana relembrar essa fase, mas aí continua falando pra gente como foi, então, essa sua coisa aí com a escrita. Então, eu nunca pensei, assim, que eu fosse capaz de publicar um livro, porque eu achei que era uma coisa super fora da minha realidade, né, que eu não teria possibilidade, porque até então eu achei, assim, que para mim escrever uma boa história e ser escolhida por uma editora tinha que ser uma coisa muito, assim, surreal, sabe? Mas um dia eu decidi, eu falei, olha, eu escrevi uma história, pensei comigo, né? Eu escrevi uma história tão legal, assim, que eu contava para os meus alunos essa história que eu publiquei no meu primeiro livro. Porque essa questão da inclusão sempre foi uma questão que eu sempre tratei muito nas minhas aulas, e é muito importante, né, para o desenvolvimento dos alunos, assim, eles entenderem essa questão, né, porque é uma questão que já leva lá para o bullying, né, para a gente ter alunos atípicos dentro da sala de aula, e isso acontecer, um bullying faz parte da nossa realidade. Então, eu sempre contava essa história para eles, assim, para eles trazerem esses alunos atípicos mesmo para o nosso centro, né? E aí um dia eu pensei comigo, cara, eu vou ter coragem e vou publicar o meu primeiro livro. E aí eu comecei a pesquisar e vi que existia essa possibilidade através de uma publicação independente, né? E aí foi isso. Eu tomei coragem, aí eu fui atrás de uma pessoa que conseguisse me orientar, né? E essa pessoa ela me orientou e eu consegui então publicar o meu primeiro livro. E aí depois disso foram todos, né, os outros assim, seguiu o mesmo caminho, né? E aí eu entrei para um grupo de autores que a gente chama de fraternidade de escritores, né, que são independentes, e a gente faz algumas feiras aí para divulgar o nosso trabalho, né? Então, a partir do primeiro livro, eu realmente tomei coragem e vi que era possível a gente publicar independente, e aí eu segui esse caminho com toda a coragem. Essa palavra coragem é muito necessária, eu acho que na carreira independente. E aí você falou uma coisa muito interessante, que é essa coisa de você, inicialmente, não acreditar que você pode publicar, que você... É algo muito comum no meio de quem escreve, porque apesar da gente saber que a literatura independente, né, tem dado um salto nos últimos anos e que muitas pessoas realmente têm aproveitado essa possibilidade de publicar de forma independente,
eu acho que ainda tem muita desinformação nesse meio, então, assim, muitas pessoas ainda não sabem dessa possibilidade de você poder publicar sem uma editora, né? E muitas vezes vem também essa coisa de, meu Deus, será que eu devo, né? Porque às vezes vem essa coisa de você achar que o teu texto não tá bom, que ainda não tá na hora, né? De você achar que, nossa, eu escritora, não, né? Então, essa coisa da coragem, eu sempre falo para as autoras na Literária Mais, né, que é super importante você realmente confiar e jogar no mundo, sabe? E aí, uma outra coisa é isso, depois que você publica o primeiro, aí você, né, você se enche de coragem, eu acho que você olha e diz assim, nossa, publiquei um livro, coloquei no mundo, agora eu vou colocar outro, e depois outro, e depois outro. Então eu acho que é meio viciante também essa coisa, depois que você publica um, aí pronto, você quer publicar mais e mais e mais e mais, isso é bacana. Mas o que eu achei interessante, Ari, na tua história, é que você vem dessa jornada publicando livros infanto-juvenis, né, que todos eles, assim, a temática que você mostrou pra gente, são todas temáticas muito bacanas, assim, não é simplesmente contar uma história por contar, mas tem um porquê, né, essa história. E eu acho muito interessante que você, como professora, você percebe ali necessidades e você traz isso na sua história para esse público, então isso é muito bacana. Mas aí você vem agora lançando um livro que é um romance para o público adulto, um romance histórico, né? E aí você traz já, eu acho que essa bagagem de ser historiadora, de ser professora, de ter já esse contato com esse universo histórico, e você traz esse romance que é para um público diferente, é um livro diferente para um público diferente. E aí eu queria que você falasse para a gente quando foi que veio, então, essa história. Agora eu vou deixar o público infanto-juvenil um pouquinho e vou passar para o público adulto, né? Então, como foi que aconteceu isso, assim, essa construção desse romance adulto? Eu sempre tive essa proximidade com essa parte da história, né? Quando eu fiz o meu curso de História na UF, eu tive contato muito, né, em geopolítica. Eu tinha um professor que ele era fantástico, que ele levava a gente para fazer passeios no Centro Histórico do Rio de Janeiro. Então isso foi uma coisa assim que sempre me marcou muito pela história do povo negro dali do comecinho do século XX, e eu sou apaixonada por essa parte da história, né? Na biblioteca da faculdade, eu sempre ia em busca de mais informações sobre essa parte da história, então eu sempre mergulhei muito a fundo, e isso sempre me chamou muito a atenção, né? A questão do romance partiu de uma vontade de escrever sobre mulher, né? Eu escrevo para a revista literária Autorretratos, e geralmente a minha pauta é sempre falar sobre a mulher, mais especificamente sobre a mulher negra, que é uma mulher muito sofrida, né? A história das mulheres são muito sofridas. Então eu tenho dentro de mim essa questão de valorizar a história das mulheres, não somente das mulheres negras, mas das mulheres em geral, né? Dou ênfase à mulher negra porque essa parte da história que me emociona muito por tudo que foi feito depois da abolição da escravidão com os negros libertos que moravam ali no centro do Rio de Janeiro. Então eu quis juntar, sabe, essa parte da história com uma mulher que fosse forte, que mostrasse que a mulher ela tem capacidade de lutar, sim, pelos seus desejos e pelos seus sonhos, né? Mostrar que as mulheres realmente elas são fortes, né? E essa questão do romance é uma história que já vem comigo há muito tempo, porque eu já estou escrevendo já um outro livro que está na metade, assim. Esse surgiu no decorrer desse que eu estou ali guardando, né, que também fala dessa questão da escravidão e do sofrimento das mulheres, né. Então eu quis unir, na verdade, o útil ao agradável, né, pegar esse meu discurso, né, sobre as mulheres e juntar com uma parte da história que eu acho extremamente importante da sociedade conhecer, porque a gente só conhece um lado da história, né, a gente não conhece toda a história. Né, e foi durante muito tempo, essa história ela foi muito apagada, né? No momento que eles quiseram ali embranquecer,
né, a população do Rio de Janeiro, para tornar ali o Rio de Janeiro com a cara da Europa, né? Eles deixaram ali, eles acabaram com a história de muitas pessoas que foram muito importantes para a construção do nosso país. Então, a Maria Cândida, ela vem para mostrar que a mulher, ela tem poder, sim, e para mostrar para os leitores uma parte da história que está um pouquinho escondida, né? Então, foi assim que nasceu essa vontade de publicar essa história desse romance histórico aí. Eu acho muito bacana essa coisa do romance histórico, porque é uma maneira de você, de certa forma, contar a história de um povo, de uma região, de uma nação, de um país, mas você trazer isso de uma forma que não seja estritamente um texto ali informativo, né? Mas você traz personagens que dão força a esse contexto, que dão realmente ali uma narrativa a esses fatos históricos. E o teu livro, né? Você me enviou a capa do teu livro. E eu confesso, assim, que a capa, ela já me pegou, porque você, ali, logo de capa, você tem 4 pessoas, né, na capa, que são pessoas negras, e dá a ideia, realmente, que são pessoas ali que têm idades diferentes, então começa a ter aquele contexto, de repente, de um grupo familiar, de um grupo de amigos, de um grupo... Então, a capa passou para mim essa sensação, né? E você deixa muito claro na capa que é um livro histórico. Então, você olha para a capa, você já sabe que ali você vai ter um romance histórico. Então, eu achei muito bacana. E, principalmente, essa coisa de você trazer uma mulher nesse papel, né, de protagonismo, essa mulher que, numa década, provavelmente, onde as mulheres não tinham muita voz, não tinham muito espaço, é essa mulher, então, que vai trazer, acredito, diversos questionamentos e tal, né? Então, eu queria que você falasse agora um pouquinho para os nossos ouvintes, as pessoas que estão vendo aqui o nosso programa também, quem é essa personagem, né? Qual é a força dessa personagem, da Maria Cândida, e o que ela vai realmente trazer de importante nesse contexto histórico em que o livro se passa, mas principalmente no contexto histórico que nós vivemos hoje. Sim. Ela foi pensada para mostrar o lado forte das mulheres, né? E numa época onde mulher, como você mesmo falou, não tinha voz, né? As mulheres, elas não tinham o direito de votar, elas não eram ouvidas em rodas falando sobre política, porque os homens achavam que as mulheres, elas não pensavam o suficiente para debater, né, um tema político. E ela, através do trabalho dela, que ela é uma estudante de letras, né, e ela mora na Lapa, e ela divide o apartamento com uma outra mulher, e essa mulher, ela também é estudante, assim como ela, mas para ela conseguir custear, né, a sua vida ali, para conseguir estudar, à noite ela trabalha nos cabarés que tem ali na Lapa, né? Então, e a Maria Cândida, ela vê nessa menina, né, a força que ela também tem, porque ela, como estudante de letras, ela escreve. Só que naquela época as mulheres não tinham também lugar nos jornais para escrever, né? E ela, como uma mulher negra, muito menos. Então ela tinha que se travestir de homem, adotar um codinome masculino para os seus textos serem publicados nos jornais da época. Então a história dela começa assim, né? Com um amigo que ela tem, que faz essa ponte entre a escrita dela e publicar no jornal, porque a única pessoa ali que sabia que ela é uma mulher é o Martins, que também é um personagem importante no livro, né, que fazia essa ponte. Então, mostra, né, ela vem mostrar assim que as mulheres realmente tinham poder e são capazes, né, de ter as suas escolhas
e viver as suas vidas, né, viver os seus sonhos, que se a gente for remeter o hoje, né, a gente percebe que é extremamente necessário mostrar para o mundo o poder das mulheres, né, independente de raça, né, de etnia, porque o que as mulheres estão passando hoje em dia infelizmente, né, é algo assim que não poderia acontecer justamente pela força que nós mulheres temos, né? Então, assim, ela mostra que ela, assim, é capaz, que ela é uma pessoa digna de respeito e que todas as mulheres deveriam ser vistas da forma que a Maria Cândida é vista pelo resto todo do povo ali, que ela vai levar pela luta ali sobre igualdade, sobre uma liberdade, sobre humanidade, que o teor do livro é nesse contexto, né? É muito bacana isso. É importante demais a gente trazer, eu acho que esses fatos históricos, porque a gente vive ainda em uma sociedade que é machista, que é misógina, que ainda interrompe as mulheres, que ainda poda, que ainda dita o comportamento das mulheres, né? E muitas vezes as pessoas, especialmente mais jovens, que não viveram, né, determinadas coisas, que muitas vezes não têm uma visão mais ampla dos fatos históricos, das coisas que aconteceram, né? Ter contato com livros como esse, com histórias como essa, é de uma importância gigantesca, né? Porque você traz ali realmente o que de fato acontecia com mulheres, né? Coisas que realmente as mulheres tiveram que aceitar e que viver em décadas passadas, e traz uma luz também para isso que a gente ainda vive hoje, porque a gente sabe que ainda falta muito para que a sociedade seja um lugar bacana para as mulheres viverem, né? A gente ainda tem aí muita coisa para realmente fazer e conquistar, porque ainda está longe de ser aquilo que a gente merece socialmente, né? E aí eu queria saber, assim, se quando você estava escrevendo essa história, você focou em um público mais jovem, você focou num público mais maduro, o teu livro é para qualquer idade, então, assim, quando você estava escrevendo, você pensava em quem, né, para ler essa história? Então, quando eu comecei a escrever, o foco eram os jovens adultos, né? O pessoal ali do ensino médio que eu dou aula, né? O meu foco, na verdade, os adultos de modo geral vão ler tranquilamente o livro, porque é um livro que é para todas as idades mesmo, né? De adultos. Mas a Maria Cândida, ela tem 19 anos, né? Então ela tá saindo da adolescência, entrando na vida adulta, né? E eu foquei nessa personagem porque eu costumo dar aula para os meus alunos do ensino médio, e quando a gente toca, né, em geopolítica, que a gente vai tocar nessa questão de gêneros e de desigualdades, igualdades, etc., eu sempre conto para eles sobre como que as mulheres, né, sempre foram vistas na sociedade, e quando eu falo para eles que existia faculdade de prendas domésticas, eles não acreditam, porque eles acham que, como assim, professora, tinha faculdade para ensinar as mulheres a serem donas de casas e cuidarem das suas famílias, dos seus filhos, dos seus maridos? Eu falo sim, porque as mulheres eram vistas desta forma. Eles não conseguiam ver mulheres sendo líderes, que é o que Maria Cândida é no livro. Ela é uma menina de 19 anos, mas que ela lidera o povo negro inteiro do Rio de Janeiro, né? Então, assim, eles não conseguiam naquela época ver que as mulheres tinham esse tipo de empoderamento. Então, eu sempre falo isso para eles, né? Então, a ideia da Maria Cândida é realmente chegar nesse público, primeiramente, né, dos jovens adultos, para eles conhecerem não só a história, né, porque a história é uma coisa que a gente não pode deixar se apagar ao longo do tempo, porque muitas partes da nossa história, infelizmente, elas costumam se apagar, porque pouquíssimas pessoas tratam disso, né, então conhecer um pouco realmente da história, da formação do nosso povo, né, e da importância que isso tem
para as gerações de agora, principalmente. Esses dias, essa semana, a gente estava fazendo um debate sobre migração, né, na minha turma de segundo ano, e eu trouxe essa questão do racismo estrutural, e aí você vê assim, que tem muitas falhas, né, por não ter durante muito tempo nos nossos livros didáticos essa história, né, esse tema do racismo, de fato de como se deu a escravidão no Brasil e etc, né, tudo que aconteceu depois da abolição da escravidão, né, então os alunos, os jovens, eles não têm esse contato com a história por conta dessas lacunas que ficaram, principalmente nos livros que chegam até eles, né, didáticos. Então eu pensei nessa personagem da Maria Cândida para realmente chegar ali e mostrar para eles que existe toda uma história, né, no Brasil que precisa ser contada e que as mulheres, elas têm sim a sua importância dentro da sociedade, né, que as mulheres, elas precisam ser vistas de uma forma diferente do que toda a nossa geração e as gerações anteriores, até chegar na geração deles, tinham a ideia das mulheres, né, sendo frágeis e etc, né. Eu acho de uma importância muito grande, porque a minha adolescência foi ali pela década de 80, que é algo que não está assim tão distante, e eu lembro que na minha escola eu ainda tive uma disciplina que era chamada PILAR, que era Práticas Integradas do Lar. Então, as meninas especialmente tinham essa disciplina enquanto os meninos estavam na quadra jogando futebol. E a gente era ensinado exatamente como administrar uma casa, como fazer determinadas coisas, né? Então, isso na década de 80, que foi aí, recente. E aí, os jovens realmente de hoje, eles não têm a menor ideia de quantas coisas, né, aconteceram nessa sociedade, do que as mulheres, você trouxe aí fatos históricos, como as mulheres não poderem votar, as mulheres não podiam escrever, as mulheres não podiam publicar, as mulheres tinham que usar pseudônimos masculinos se elas quisessem publicar algum texto, alguma coisa. Então, isso parece assim uma coisa tão irreal, mas foi aí, foi em 1932, foi em 1950, foi em 1980, então assim, são coisas ainda muito próximas da gente, mas que às vezes as pessoas mais jovens não têm esse conhecimento, né? Então eu considero assim a literatura de suma importância, porque nós que escrevemos, a gente pode, através da literatura, trazer diversos temas para reflexão, a gente pode abrir, né, diversas discussões, diversos questionamentos, através de personagens, através de narrativas, através de histórias, né, então eu acho a nossa responsabilidade como escritores, escritoras, principalmente, é algo que a gente deve considerar, porque uma história que a gente escreve, ela tem um peso, ela tem uma função social também, né, além do entretenimento. E quando a gente fala de romance histórico, eu acho que muito mais, né, porque você vem ali de uma pesquisa, você vem realmente ali de fatos que corroboraram para essa sociedade e tudo mais. E aí eu queria te perguntar, Ari, com toda essa tua trajetória como professora, educadora, historiadora, né, e tudo mais, como é que você vê realmente esse cenário da literatura, como é que você pensa a sua função como escritora dentro de tudo isso, né? Qual é o papel social de uma escritora dentro de todo esse contexto? Eu acho assim que o nosso papel, né, é de extrema importância, principalmente no mundo tecnológico que a gente está vivendo no momento, né? Dificilmente você vê hoje em dia jovens com livros na mão, você vê jovens com um celular na mão, né? Não que isso não seja importante, é importante também, mas eu acho que a gente tem que resgatar para eles a importância de você ter ali a sensação de que você pode chegar em vários outros lugares que você não vai chegar se você não tiver com um livro na mão,
né? Então, assim, quando você tem um acesso ao livro, a histórias diversas, você ali mergulha, né? Você chega a lugares que você nunca imaginou chegar na sua vida, né? E aí eu falo de um modo geral mesmo, sabe? A gente sabe que tem famílias que são super bem, né? Que conseguem viajar para vários lugares do mundo, mas a maioria da nossa população, e a gente sabe disso, não tem isso. E o único acesso que eles têm a conhecer novos lugares, novas histórias, é através do livro. E isso, infelizmente, está se perdendo, porque a gente está perdendo a cultura, principalmente das bibliotecas, dentro de escolas. Eu trabalho numa escola conceituada que não tem uma biblioteca. Um pedido, quando eu entrei nessa escola, o meu primeiro pedido foi: vamos fazer uma biblioteca. Aí dei até sugestão de algumas formas da gente não ter um espaço físico, mas a gente ter um espaço itinerante com diversos livros diferentes para os adolescentes terem contato com os livros, porque está se perdendo realmente isso, né? É a mesma coisa quando eu vou dar um trabalho, né? Eu falo para eles assim, gente, vocês têm que ter em mente que o chat, né, que é a inteligência artificial, ela não vai estar com você em todos os lugares que você for. Você pode ali vou estudar para prova, e aí ou eu vou te dar um trabalho, e aí você vai lá no chat, né, e ele vai te dar toda a resposta que você precisa, mas só que na hora que você sentar na cadeira e for fazer a prova, ele não vai estar do teu lado para responder por você. Então isso te prejudica justamente porque você está deixando de pensar com a sua cabeça, com o seu cérebro, você está deixando de ser criativo, de criar a sua própria opinião, de ter as suas próprias palavras que você gosta de usar, de ter o seu repertório, né? Eu acho assim que primeiro a gente tem que buscar formas de fazer com que os jovens tenham acesso aos livros, né? E nós, como escritores, além disso, obviamente, levar, né, através das nossas histórias, informações que sejam realmente ali relevantes para o cotidiano deles, né? E fazer pensar muito, né? Porque existem vários tipos, a gente sabe, né? De histórias, de temas, né? De romance, né? E assim, e toda a sua história, todo autor, ele tem ali um objetivo, né, a ser alcançado, de levar para o seu leitor, o leitor pegar aquele livro, pegar aquela história, aquilo ali, trazer para ele alguma coisa que vai mudar dentro dele, né? Então acho que todo autor tem isso na cabeça, né? Tem esse objetivo de conquistar aquele leitor, né? Eu acho que o nosso papel é justamente esse, através da nossa literatura, do que a gente escreve, levar a informação realmente, né, fazer aguçar aí o amor pelos livros, o amor pela leitura, tirar um pouquinho da mão deles, né, as tecnologias, e trazer o papel, né, porque a gente sabe que o livro é tão diferente, é uma coisa que você sabe, você tem assim ali a sua textura, tem o seu cheiro, né, que você consegue, hoje em dia até tem audiobooks, né, então você consegue ter acesso ao livros usando aí todos os seus sentidos, né, e que é uma coisa extremamente importante, né, que os jovens estão deixando, infelizmente, de lado. E tem gente, assim, às vezes eu converso com alguns alunos e nunca tiveram acesso a um livro, então é bem complicado. Essa coisa que você falou das bibliotecas, né, é algo assim que eu também fico às vezes assim triste, incomodada, porque toda a minha formação como leitora começou na biblioteca da escola. Então, eu estudava numa escola pública, mas tinha uma biblioteca que era pequenininha, mas tinha ali vários livros. E eu lembro que eu esperava ansiosamente pelo horário do intervalo para correr para a biblioteca. Então, os meus amigos iam para a quadra brincar e eu corria para a biblioteca. Então, eu ficava ali aqueles 20, 30 minutos de intervalo na biblioteca e eu sempre saía levando 1, 2 livros emprestados, né? E eu devorava aquilo quando chegava em casa, já devolvia no outro dia, já pegava outros livros. Então, essa coisa, a importância de uma biblioteca numa escola é algo assim
é muito forte. E a gente percebe hoje que isso tem realmente, né, perdido essa força, como você falou, muitas escolas não têm mais essa coisa da biblioteca. E uma outra coisa, além da biblioteca, que eu acho de extrema importância, são professores que entendem a importância da literatura e que estimulam seus alunos. Então, eu tive a sorte de ter alguns escritores, alguns professores, que eram extremamente apaixonados pelos livros e que passavam essa paixão para os alunos, né? Então, eu tive professores, por exemplo, que em momentos de aula, eles levavam a sala inteira para a biblioteca, e eles faziam leituras ali dentro da biblioteca, né? Então, eu acho que hoje a gente está perdendo um pouco disso também, né? Os jovens estão perdendo esse contato, as escolas estão deixando de oferecer esse espaço, alguns professores também têm perdido essa oportunidade de incentivar a literatura na sala de aula, né? Então, a gente fica, assim, torcendo para que haja esse resgate, né, de tudo isso também, que é super importante. Você vê pelas redações. Os alunos não sabem escrever porque eles não leem. Como que você vai ter um repertório para escrever uma boa redação? Que hoje você sabe, né, que a redação do Enem, por exemplo, quanto maior a sua nota na redação, mais chance você tem de ter uma boa colocação para conseguir estudar numa boa faculdade. Só que você pega redações assim que são complicadas, né? Porque os alunos não leem mais, né? Eles não leem mais, né? Para eles é mais importante varar a noite jogando, né, do que lendo um livro, né? O nosso entretenimento era ler, né? Como você mesmo falou, chegava e devorava, assim, sabe, os livros. Mas isso já se perdeu, não tem mais, infelizmente. É verdade. E aí eu acho que a nós, como escritores e escritoras, cabe também essa conscientização de que hoje a gente lida com diversos outros entretenimentos e estímulos, e que as nossas histórias, elas precisam, acho que, ser, além de criativas, serem atraentes, mas também de serem poderosas o suficiente para que esses jovens, principalmente, né, se sintam atraídos a trocar a tela por aquela história, por aquele livro. E aí talvez a nossa missão hoje seja um pouco mais difícil, sei lá, um pouco mais complicada, porque nós estamos aí competindo com diversos outros estímulos, redes sociais, jogos eletrônicos, aquele monte de coisas, né? E aí as nossas histórias precisam realmente ser atrativas e bacanas e interessantes. Eu acho que não é nem só a própria história, mas a maneira como a gente divulga esse livro também, porque se você tiver uma ótima história, mas você também não tiver uma criatividade, um jogo de cintura ali para divulgar esse livro, ele também vai morrer ali, né? Então, essa parte para um escritor independente é assim, né? Quando as pessoas me perguntam, Ari, dá para publicar um livro? Com toda certeza. Ainda ofereço ajuda. Quer que eu te ajude? Eu te ajudo, mas eu vou deixar uma coisa muito clara para você. O trabalho é todo seu, tipo assim, você vai escrever seu livro, né? Você vai ter pessoas ali que precisam de orientação, né? Porque você precisa de fazer uma revisão, você precisa de um capista, né? Tem todo um trabalho, porque é o seu filho, né? E você quer que seu filho nasça perfeitinho, né? Então você precisa ter ali de profissionais que vão te auxiliar, que são de extrema importância, mas o trabalho do marketing, ele é todo seu e dá trabalho. Dá trabalho, a gente sabe que dá trabalho. Você divulgar livro não é fácil, principalmente porque hoje em dia a gente não tem mais lugares específicos onde você pode divulgar seu livro, né? Antigamente eu acho que isso era até mais fácil quando se tinha mais acesso a livros, né? Eu acho que com o passar do tempo isso foi se perdendo um pouco. Então a gente tem várias, apesar da internet ela te trazer várias opções para você chegar em algum lugar, né, que é no seu objetivo, que é vender, mas aí você tem que ter esse jogo de cintura, ser criativo, como você falou, saber os caminhos certos, as ferramentas certas ali para você atingir o seu público. Então, assim, dá bastante trabalho, não é fácil.
Mas a gente chega, a gente consegue. Eu costumo dizer que publicar é a parte mais fácil, sabe? Sim. Hoje está muito fácil você publicar um livro. A coisa começa depois que você publica, porque aí você tem que mostrar esse livro para o mundo, você tem que dizer, ei, eu publiquei um livro, tá legal, tá bacana, venha ler, né, venha comprar. Então, assim, todas essas estratégias que envolvem o depois da publicação é que é o mais difícil, complicado, mas é possível, sempre digo isso. Sim, é possível. E aí, Ale, a gente está falando então sobre essa coisa de divulgação, de fazer o livro chegar no leitor, e eu queria agora saber as pessoas que se interessaram pelos teus livros, tanto os infantos juvenis, quanto esse romance mais recente, que é A Voz que Não Se Cala, não é isso? Sim. Onde é que elas podem encontrar a área, onde é que elas podem acompanhar o teu programa, o teu trabalho, os teus projetos, como é que elas adquirem os teus livros? Então fala aí pra gente também sobre isso. Então, eu vendo pelo minha página, né, do Instagram, então lá é @escritora Ariceli Geisler, e aí eu tenho o meu site, então lá na minha bio tem o link, então você consegue entrar no meu site, lá tem todos os meus livros à venda, só não coloquei ainda A Voz que Não Se Cala, porque ele está em pré-venda, mas tem um link também na minha bio, onde a pessoa consegue acessar, aí lá tem um formuláriozinho que a pessoa preenche para ela, né, na pré-venda tem algumas, ganha uma eco bag, tem uns brindezinhos legais aí, um valorzinho especial para a pessoa adquirir, mas é tudo através da minha bio, então as pessoas interessadas, elas podem entrar lá, me chamar, que eu atendo com o maior prazer, tá? E aí tá tudo lá explicadinho. Muito bacana. E aí a Ari já dando uma aula aí de divulgação de venda de livros, né? Que eu sempre falo para as autoras da Literária Mais que a gente precisa ter uma rede social organizada, presente, consistente, um link na bio estratégico, levando para os nossos livros, né? Onde o leitor já chega, clica no único link, já tem tudo que ele precisa ali. Então, é sobre isso. Ser escritor independente é sobre isso também, porque você escreve, você divulga, você vende, você faz o contato com o leitor, é sobre isso, né? Isso aí. É sobre isso. As pessoas mandam mensagem, você já, né, assim que possível responder, não deixar as pessoas esperando um montão, porque às vezes existem pessoas que são imediatas, né, então, nossa, eu vi o livro, eu quero esse livro, fica naquela empolgação, e você não responde a pessoa até acaba esquecendo de você e do interesse que ela tinha comprado, de comprar o seu livro, então é importantíssimo isso, dar atenção, né, às pessoas que chamam a gente lá, atender carinho, né, é isso. É isso. E aí, Ari, eu sempre tenho uma brincadeira que a gente faz aqui no nosso Chá com Livros, quando a gente está encerrando a conversa, que é um jogo rápido. Eu vou te fazer uma pergunta ou uma palavra e você responde com a primeira palavra que te vier à cabeça. Pode ser? Pode. Então, bora lá. Uma cor. Marrom. Uma palavra. Amor. Um sonho. Grande escritora. É uma palavra, né? Falei duas. Uma alegria. Minha família. Uma decepção. Perda. Um livro. A Voz que Não Se Cala. Muito bem. Uma música. Solidão. Um escritor ou escritora. Uma escritora. Ai, meu Deus, são tantos. Conceição Evaristo. Uma comida. Feijoada. Um sentimento. Realização. Bacana. E agora, para a gente encerrar esse bate-papo, que foi super agradável, quero aqui de antemão já te agradecer, né, por essa conversa, pela sua disponibilidade em vir aqui mostrar o seu trabalho, aqui na Literária Mais, especialmente na Rádio Literária Mais também. Eu queria que você deixasse aí, então, a sua mensagem final para quem
está aqui nos assistindo, para quem está nos ouvindo também, e já comunicar que todas as informações sobre a área, os livros, etc., vão estar na descrição do vídeo que a gente vai deixar no YouTube, tá? Então vai estar tudo lá, você vai achar tudo que você precisar sobre a área na descrição do vídeo do YouTube. Para quem está assistindo a rádio, então é só ir lá no vídeo que a gente vai deixar no YouTube também. Para quem já está aqui no vídeo, é só ir na descrição, tá bom? Então deixa aí a tua mensagem final, Ari, para quem acompanhou aqui esse nosso bate-papo. Legal. Primeiro, queria agradecer a oportunidade, achei muito legal participar do programa, né? Fiquei muito feliz com o nosso bate-papo, com a nossa conversa. Aproveitando para convidá-los, a partir do dia 30 de maio, estaremos, né, o nosso grupo na Feira do Livro do Pacaembu. Para quem é de São Paulo, né, quiser dar uma passadinha lá, nós estaremos lá, eu estarei lá, porque vai ser o lançamento oficial da Voz que Não Se Cala no dia 30 de maio, tá? E a mensagem que eu deixo é que nunca desista dos seus sonhos. Se você tem um sonho de escrever, de ser uma escritora, um escritor, vá atrás do seu sonho, porque realmente é possível publicar, tá? Dá um pouquinho de trabalho, a gente fica com um pouquinho de frio na barriga, mas faz parte, isso torna a jornada muito mais emocionante. E para você, mulher, né, eu sempre falo isso, se ame, se respeite acima de tudo, se valorize, né, porque nós somos importantíssimas, né, e isso assim, a realidade que a gente está vivendo hoje. Essa mudança tem que partir primeiramente das nossas vozes, né, então a gente precisa falar para o mundo que nós somos importantes, que nós merecemos respeito nesse mundo, nessa sociedade que é tão desigual, assim, perante aos homens, tá bom? E é isso. Agradeço imensamente a oportunidade e fiquei muito feliz com a participação do programa. Gente, esse foi o nosso Chá com Livros, o nosso bate-papo aqui com a Ari Geisler. Foi um prazer imenso te conhecer, conversar com você. Eu espero todo o desejo aí também, todo o sucesso do mundo para você nessa jornada como escritora, que teus livros façam aí muito sucesso, e seguimos juntas aqui nessa comunidade que principalmente tem esse objetivo de dar voz realmente às mulheres, oportunidade às mulheres. Então é isso, gente, o Chá com Livros de hoje vai ficando por aqui, mas vocês sabem que toda semana a gente tem um novo Chá com Livros e a gente se encontra no próximo programa. Tchau, tchau e muito obrigada, Ari, pela participação. Tchau.